vamos para mais uma aula de auditoria e contabilidade governamental. Nessa aula de número 4, nós vamos falar de auditoria pública, objetivos e finalidade. Então venha comigo aqui no nosso slide e nós vamos iniciar nossa aula dessa maneira. Já aproveito e te convido para curtir aí o nosso canal e dar aquele like aí para ajudar aí nos nossos vídeos. Vamos lá. Auditoria pública, objetivos e finalidade. A auditoria pública é uma excelente ferramenta de gestão, pois permite melhor utilização dos recursos públicos a partir da melhoria de processos e da correção de erros. Saber como a auditoria pública é realizada permite ao gestor público orientação como melhorar o seu planejamento e sua organização e a sua liderança e os seus controles. Nesse capítulo, você vai ver a auditoria pública, os objetivos e sua finalidade. Inicialmente, verá as definições de auditoria, auditoria privada e pública, auditoria interna e externa, auditoria especializada, bem como objetivos da auditoria pública. A seguir, lerá sobre as relações entre objetivos da auditoria pública e sua finalidade. Por fim, vai estudar como identificar e analisar os princípios de auditoria pública, ética, julgamento, ceticismo profissional, risco, materialidade e comunicação. A auditoria pública e seus objetivos. A auditoria é um conjunto de métodos, procedimentos e técnicas que visam verificar determinadas ações foram ou estão sendo realizados de acordo com as normas, processos, planejamento ou orçamentos pré-estabelecidos. Uma auditoria pode ser classificada em diferentes maneiras. De acordo com sua área de aplicação, pode ser privada ou pública. De acordo com origem ou vinculação, pode ser interna ou externa. De acordo com sua especialização ou objeto de análise, pode ser administrativa, contábil, financeira, orçamentária, de operações, patrimonial, sistemas, processos, ambiental, de qualidade e entre outros tipos de auditoria. Ok? Defina definições de auditoria privada e pública, interna e externa. Conforme a área de aplicação, a auditoria pode ser privada ou pública, ok? Então, conforme a área de aplicação, pode ser privada ou pública. A privada é aquela realizada na administração de empresas de propriedade privada. A auditoria privada, portanto, ocorre no contexto da controladoria empresarial. Já a auditoria pública ou governamental é aplicada à administração pública. A auditoria pública ocorre conforme normas e processos de planejamento ou orçamento pré-estabelecido na administração pública no contexto da controladoria pública. Então aqui, nós vamos ter dois moldes, tá? Uma voltado aí para o setor privado, outro voltado para o setor público. A classificação da auditoria interna ou externa está associada à sua vinculação, origem. A auditoria de empresas privadas pode ser interna ou externa. O que é auditoria interna? A auditoria interna é aquela realizada pela própria empresa, o qual estabelece as suas próprias regras e planeja a auditoria para, em seguida, executá-la.
É o caso, por exemplo, das áreas de auditoria interna nas empresas que fazem auditoria visando a melhoria dos processos e controles internos. Então, é o caso daquelas empresas que precisam fazer um determinado controle mais efetivo. Já a auditoria externa é a que é realizada por alguém que não pertence à estrutura organizacional da empresa, a partir de regras de planejamento externo. Esse é o caso, por exemplo, das auditorias independentes, que realizam auditoria externa de contabilidade e finanças em empresas de capital aberto negociada na Bolsa de Valores, de acordo com o artigo 177 da Lei 6404 de 76. Ok? A auditoria pública também pode ser interna e externa. Então, nesse contexto, tá? Nós vimos ali, a auditoria ela pode ser privada, pode ser pública, pode ser interna e pode ser externa. E aí, a auditoria pública ela pode ser tanto interna quanto externa. E aí a gente vai ver que o artigo 70 da nossa Constituição Federal, que vai falar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, vai falar sobre isso. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ok? Então aqui a gente já vê o artigo 70 da nossa Constituição materializando esses dois moldes de auditoria no setor público. Assim, pode-se definir a auditoria pública interna e externa no Brasil da seguinte forma. A auditoria pública interna é uma das formas de controle executado no sistema de controle interno, ou seja, pelo próprio poder executivo, legislativo e judiciário, responsável pelos órgãos ou entidade de auditoria auditada. Por exemplo, a auditoria pública interna das Forças Armadas é feita pela Secretaria de Controle Interno pertencente à estrutura organizacional das Forças Armadas. A auditoria pública externa é uma das formas de controle executado pelo sistema de controle externo. Ou seja, no sistema de controle, que o poder legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, então, o Tribunal de Contas apenas auxilia, executa em todos os órgãos do governo. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que auxilia o Congresso no sistema de controle externo, é o responsável pelas auditorias públicas externas nos órgãos e entidades de todo o governo federal brasileiro. Já para melhorar essa linguagem aqui, eu vou trazer aqui para vocês, tá, uma tela em branco. Deixa eu ver aqui, para melhorar essa linguagem. O que vai acontecer? Olha, nós temos aqui o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos lá. Cada poder desse aí, tá, tem diversos órgãos. Vamos botar aqui, ó, órgão 1, órgão 2, órgão 3 e por aí em diante. Tá? Então, o poder executivo é separado ali pelos seus diversos órgãos. Legislativo também, mesma coisa. Tá?
Judiciário, mesma coisa. Então, toda vez que a auditoria for dentro do mesmo órgão, o que nós vamos ter? Auditoria interna, tá? For dentro do mesmo órgão, não, perdão, dentro do mesmo poder, tá ok? Dentro do mesmo órgão estaria errado, tá? Não necessariamente dentro do mesmo órgão. Então, dentro do mesmo poder, nós temos a auditoria pública interna. Mas olha só, toda vez que eu tiver um poder fiscalizando o outro através da auditoria, eu tenho auditoria externa. Então, grave isso. Por quê? Porque na prova vão tentar te confundir que é um órgão sobre outro. Ok? E não é de órgão diferente para o outro, mas sim de um poder para o outro. Ok? Então, a palavra que tem que vir é a palavra poder, ou seja, o executivo fazendo no judiciário, o judiciário no executivo e por aí em diante. Então, para ficar mais fácil, eu preferi aqui fazer esse desenhozinho aí para a gente poder compreender melhor. Prosseguindo, tá? Nós temos aí esse slide, está bem pequenininho para a gente, mas está no nosso material, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui desenhado o sistema de controle externo, tá? Que o Congresso Nacional, através do artigo 70 da Constituição Federal, vai realizar com auxílio do Tribunal de Contas nos poderes executivo, judiciário e no próprio poder legislativo. Só que quando esse sistema de controle externo, tá? Isso aqui é um sistema, tá bom? Ele vai fazer as auditorias, ela só é externa no judiciário e no executivo. No próprio legislativo, não. Ok? E aí, cada órgão, cada poder desse, tem o seu próprio sistema de controle interno. Então, nós temos aqui o sistema de controle interno do Poder Executivo, que vai auditar o que? Os órgãos que fazem parte da sua administração. O Poder Judiciário tem seu sistema de controle interno também, que vai analisar o quê? Os demais tribunais, ok? O próprio CNJ, o Poder Legislativo tem ali seu sistema de controle interno, que vai fiscalizar ali o que? A Câmara, o Senado e o próprio TCU. Então, nós temos aqui o sistema de controle externo realizado ali pelo Congresso Nacional, nos demais poderes, e quando esse sistema de controle externo é feito no mesmo poder, e aí não é externo, é interno, perdão, ele vai ser executado por uma estrutura do próprio órgão que vai compor o sistema de controle interno do órgão, do poder, perdão. A administração pública federal tem um sistema de controle interno em cada um dos poderes. Então, um sistema, uma organização. Tá?
no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. O sistema de controle externo é responsabilidade do Congresso Nacional, controle externo, que, nesse sistema, é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. A estrutura do sistema de controle interno do Poder Executivo inclui a Controladoria Geral da União, com assessorias de controle internos e equipe de auditoria interna. Então, no Poder Executivo, nós temos uma estrutura de controle interno muito maior. Tá? Então, o sistema de controle interno do Poder Executivo ele é mais complexo, ali encabeçada pela Controladoria Geral da União. Além disso, as secretarias de controle interno, uma na Casa Civil, uma no Ministério da Defesa, uma no Ministério das Relações Exteriores. O Poder Legislativo e o Judiciário contam com a Secretaria de Controle Interno para cada um deles, dos poderes, né? Todos esses órgãos de controle interno podem realizar controles, sendo a auditoria interna uma das formas de controle interno. A estrutura de controle externo, com o Congresso Nacional e TCU, executa várias formas de controle externo e inclui as auditorias externas feitas por equipes do TCU. Os estados, Distrito Federal e município possuem estruturas similares às da União nos seus sistemas de controle interno e externo, assim como nas formas de execução de suas auditorias internas e externas. Eles seguem os artigos 25 a 32 da Constituição Federal, estabelecendo os seus sistemas de controle nas próprias constituições e leis orgânicas. Entretanto, mantém-se o modelo de desenvolvimento organizacional da União, então vai seguir o mesmo modelo da União, com a controladoria pública no Poder Executivo e órgão de controle interno em cada um dos poderes. Assim, a Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores, além de tribunais de contas, auxiliar a execução do controle externo, com auditoria externa, eles têm ali o seu órgão de controle interno de cada dos seus poderes, tá bom? Vale lembrar que, além do TCU no Brasil, tem-se 26 tribunais de contas estaduais, um Tribunal de Contas do Distrito Federal, 3 tribunais de contas dos municípios, dos estados, Bahia, Goiás e Pará, e 2 tribunais dos municípios, São Paulo e Rio de Janeiro. Cada um desses órgãos possui seu sistema de controle externo e executa trabalho similar ao TCU. Auditorias especializadas. Auditoria especializada é auditoria que se baseia no objeto de análise. Por exemplo, uma auditoria financeira, o objeto de análise são as finanças da empresa, órgãos ou entidades auditadas, o que inclui registro de informações contábeis, financeiras, patrimoniais desse sistema. Nesse caso, pode-se dizer que o objetivo da auditoria é verificar as finanças e demonstrativos da organização que está sendo auditada. A auditoria especializada podem ser classificadas em diferentes maneiras. Na administração pública, por exemplo, elas podem receber a seguinte classificação. Então, essa próxima classificação aqui, normalmente utilizada na administração pública. Auditoria administrativa, auditoria de gestão ou auditoria de conformidade, pode ser dividida em auditoria de avaliação da gestão ou de acompanhamento da gestão. As auditorias de avaliação da gestão visam o quê? Verificar a conformidade da gestão em termos de legalidade e legitimidade, ou seja, a regularidade da gestão.
As auditorias de monitoramento de gestão visam verificar o procedimento do órgão ou entidade auditada em tempo real. Então, nós temos aqui já a auditoria de monitoramento de gestão. A auditoria financeira visam, também chamada contábeis, visam verificar os registros de informações contábeis, financeiro, orçamentário e patrimonial da empresa, órgão ou entidade auditada. E essas auditorias podem ter foco financeiro na sua execução, atentando somente a esse tipo de registro de informações, mas também podem verificar a questão de gestão e operações, é o que normalmente acontece. Bom, não estou verificando ali operações financeiras, estou verificando os dados financeiros, mas pode me acontecer alguma coisa paralela, por exemplo, uma abordagem legal de algum ato normativo ou de alguma lei, então tem que fazer uma verificação de aspecto legal. Auditorias operacionais, também conhecida como auditoria de processo, visam avaliar o que? Os procedimentos operacionais, com o objetivo de verificar sua eficiência, se os processos estão sendo bem executados e sua eficácia, ou seja, os processos estão atingindo objetivos e metas. E sua economicidade, ou seja, os processos têm boa relação de custo-benefício. Ou seja, 3 palavras aqui são chaves: eficiência, eficácia e economicidade. Então, é bom gravar isso, que a auditoria operacional tem esse aspecto. As auditorias especiais ou ad hoc também são auditorias específicas para atender a alguma demanda especial da governança, por exemplo, auditoria especial solicitada ao TCU pelo Congresso Nacional, ou auditoria solicitada pelo Ministério da Economia, a CGU. Então, basicamente, essa auditoria especializada são aquelas auditorias que advêm ali da solicitação de autoridades públicas, ou quando não enquadrada em nenhum outro modelo de auditoria. Tá bom? Não está enquadrada em nenhum outro tipo, ela vai ser especial. Aí nós estamos aqui, um modelinho daquilo que nós listamos: auditoria pública, auditoria administrativa, de gestão, de avaliação da gestão, de acompanhamento da gestão. Ok? Essa de avaliação vai verificar muitos aspectos relacionados à legalidade. Essa de acompanhamento da gestão vai verificar ali, normalmente, os processos em tempo real. Nós temos a auditoria financeira, a auditoria contábil, que vai verificar a parte contábil da empresa, mas não só isso, tá? A parte financeira, orçamentária, operacional, patrimonial. Mas é tudo isso? Tudo isso, tá bom? Então temos que ficar ligado nesses aspectos. Auditorias operacionais ou de processo é aquela que vai verificar sobre as 3 palavrinhas que nós falamos aqui: eficiência, eficácia e economicidade. Os 3 E. E a auditoria especial, aquela que é sob demanda, mas nela também pode ocorrer, de ausência de classificação. Então, quando ocorre a ausência de classificação,
nós vamos estar diante de uma auditoria especial, que é residual também. Ok? Basicamente é o que nós temos aí. Em síntese, as auditorias de controladoria pública podem ser classificadas conforme a origem, interna e conforme a especialização, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial. Vale lembrar que outras auditorias são possíveis na administração pública, como, por exemplo, as auditorias de sistemas. Objetivos da auditoria pública. Então, a gente já viu na aula anterior que nós temos a auditoria de TI. Tá? Então, isso também é possível no setor público. Objetivos da auditoria pública. Auditorias especializadas no controle, na controladoria pública brasileira, têm objetivos específicos que correspondem ao objeto de análise. Nesse sentido, atender uma legislação específica, além de normas e manuais publicados pelo Sistema de Controle Interno e Externo, a legislação e normas que baseiam a execução da auditoria pública brasileira inclui os seguintes documentos. Então, fica ligado aqui. Constituição Federal de 88, que estabelece o plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, no artigo 165 e 166. Os sistemas de controle interno, artigo 75, Lei 4320, que é chamada Lei do Direito Financeiro, que normatiza a elaboração de controle dos orçamentos dos balanços da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E aqui eu poderia citar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? A Lei 14133, para auditoria de conformidade e outras coisas mais. Aí, eu acabei falando aqui, ela apareceu aqui, Lei de Responsabilidade Fiscal, que normatiza as finanças públicas para a responsabilidade de gestão fiscal da outras providências. Lei de Plano Plurianual estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e outros decorrentes para as despesas relativas ao programa de duração continuada. Artigo 65 da Constituição. Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece metas e prioridades para o ano seguinte. Fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações e limites para as despesas dos poderes, autoriza o aumento de despesas com pessoal, regulamenta as transferências dos entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e despesas, indica prioridade para o financiamento dos bancos públicos, artigo 65 também. Lei Orçamentária Anual estabelece o orçamento da União, por intermédio das quais são estimadas receitas e fixadas despesas pelo governo federal. E outras normas de orientação que são fornecidas pelos sistemas de controle interno de cada um dos três poderes, do externo, Congresso Nacional e TCU, no caso da União. Ok? Então temos aqui diversos normativos que nós temos que prestar atenção na hora de realizar auditoria no setor público. Os objetivos das auditorias especializadas da auditoria pública brasileira é a auditoria administrativa de gestão. Ela pode ser de avaliação da gestão ou acompanhamento da gestão. Olha, de avaliação da gestão vai verificar o quê? A conformidade da gestão administrativa, regularidade em termos de legalidade e legitimidade. Então aqui o legalidade e legitimidade. Essas palavras-chave é bom a gente gravar porque sempre em prova é o que salva a gente. Embora às vezes quando a gente fica na dúvida entre um contexto e outro, às vezes são as palavras-chave. A auditoria de acompanhamento da gestão verifica a conformidade da gestão administrativa em tempo real. Atividade acompanhada sob supervisão e orientação.
A auditoria financeira contábil verifica registro de documentos contábeis, de lançamentos contábeis. A auditoria financeira verifica registro de documentos financeiros, de execução financeira. A auditoria orçamentária verifica os registros de lançamento orçamentário, de execução orçamentária também, conhecido. A auditoria patrimonial verifica o registro de lançamento versus patrimônios. Vai verificar ali se aquilo que está escriturado, que existe no patrimônio, é o que de fato tem na realidade. Tá bom? Então, nós temos aí, tá? Esses 4 modelinhos aí da auditoria financeira. A auditoria operacional, também conhecida auditoria de processos, tá? Verifica a eficiência, a eficácia e a economicidade. Ok? Os 3E. A auditoria especial ad hoc solicitada, com objetivos a definir. Aí quem vai definir esses objetivos é a autoridade solicitante. Objetivos diferentes da auditoria, como mostra o quadro 1, dizem a respeito ao objetivo da auditoria em si. A auditoria administrativa, verificar a conformidade da gestão; financeira, verificar registros, documentos, lançamentos contábeis, financeiro, orçamentário e patrimoniais. A auditoria operacional, verificar a eficiência, eficácia e economicidade do cumprimento de objetivos de meta. A auditoria especial visa atender objetivos de uma solicitação específica da auditoria. Todas as auditorias e objetivos têm finalidade na gestão pública. Além dos seus objetivos específicos, as auditorias buscam possibilitar melhoria na gestão pública sobre algum aspecto, seja administrativo, financeiro, operacional. A seguir, essa finalidade é descrita e associada a cada tipo de auditoria. Então, aqui o autor é bem incisivo nessa parte. A finalidade da auditoria pública, a gente vai ver que a auditoria pública, tá, a razão de existência dela deriva da finalidade do próprio Estado e da própria administração pública. O Brasil é um Estado democrático, de direito, em que a sociedade, o povo, elege seus representantes no poder legislativo e os líderes do poder executivo. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, determina que todo o poder emana no povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O poder executivo eleito elabora, com base nos artigos 165 e 166 da Constituição Federal, o planejamento do orçamento, colocando os projetos de lei encaminhando ao Legislativo, que os analisa, ajusta e aprova. O controle da execução é feito pelos sistemas de controle interno, em cada um dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e pelo sistema de controle externo, pelo poder legislativo, com base no artigo 170 e 75 da Constituição Federal. Então, aqui nós temos os normativos separando, colocando cada um no seu lugar, basicamente. Então, a gente vai ver que o Poder Executivo vai elaborar ali, tudo vai iniciar lá no orçamento, em que nós vamos ter ali a fixação da despesa e a previsão das receitas, de acordo com o artigo 65 e 66 da Constituição Federal. E, através disso, daqui a pouco vem a execução orçamentária, a execução financeira, atrelado a elas ali, muitas vezes, a aquisição patrimonial. Então, temos todos uma engrenagem que vai funcionando aí de forma a manter o controle na administração pública. Nesse contexto desse sistema de controle, há uma prestação de contas do Poder Executivo para o Poder Legislativo, quem cabe julgar administrativamente
via Tribunal de Contas, que julgam e emitem pareceres e aprovar as suas contas. Porém, essa prestação de contas, que frequentemente é referida pelo seu nome, a accountability, não é suficiente para aprovação. É preciso que uma auditoria pública ateste a execução da execução, naquilo que foi planejado e orçado, tenha alcançado os objetivos e metas. E isso tenha sido feito de acordo com as formas aprovadas pelo Poder Legislativo, pela regulamentação complementar de gestão de operação e de finanças. Portanto, a accountability é um termo em inglês que significa prestação de contas, o dever de prestar contas, não é verdade? E responsabilização pelas contas apresentadas, diante daqueles que possuem direito de propriedade aos seus representantes. No caso das empresas, governança corporativa, as empresas executivas devem prestar contas aos conselhos de administração que representam o conjunto de acionistas. Na administração pública não é diferente. Cada chefe do Poder Executivo tem que prestar conta ao Legislativo. E esse Legislativo normalmente é assessorado ali pelos tribunais de contas, que assessoram tecnicamente. No setor público, esse impacto implica em obrigação com base legal dos gestores públicos de prestarem contas de seus atos aos representantes da sociedade do Poder Legislativo. A figura 3 mostra a relação da accountability do poder do setor público feita pelo Tribunal de Contas da União entre agentes de governança do setor público, destacando a auditoria. Então nós temos aqui a delegação de recursos, prestação de contas, monitoramento da relação de accountability. Vamos lá. Os gestores públicos, sociedade, delega o recurso aí, o Poder Legislativo, vai fazer a lei orçamentária, vai autorizar pelos gestores públicos, vão executar aí por meio de seus agentes, e aí vai haver uma prestação de contas aqui, dos gestores públicos para com o Poder Legislativo e do Poder Legislativo para com a sociedade, através da aprovação ou não, análise das contas. Tá? Em contrapartida, esse monitoramento em relação à accountability, aqui, é feito através das auditorias, que basicamente vai prestar conta tanto ao Poder Legislativo quanto à sociedade. Ok? Então, aqui nós temos aqui. Você viu que na figura 3 a auditoria pública está inserida em relação à sociedade. Poder Legislativo e gestores públicos. Os gestores públicos devem estar presentes. Deixa eu ver aqui que eu me embolei aqui nessa leitura. Como você viu na figura 3, a auditoria pública está inserida em relação entre a sociedade, que é o agente principal, Poder Legislativo, que é o representante do agente principal, e gestor público, agentes delegados. Os gestores públicos devem prestar conta à sociedade via Poder Legislativo, e essas contas devem ser auditadas. Assim, a sociedade tem o seu estado organizado e elege representantes no Poder Legislativo, bem como gestores públicos. A teoria que associa e espera dos gestores públicos é que eles planejem benefícios para a sociedade a partir de recursos impostos, aprovem esse planejamento e respectivo orçamento junto ao Poder Legislativo
executem planejamento e orçamento fazendo ajustes fiscais, preste contas daquilo que foi realizado. Ok? A auditoria pública se insere nesse contexto, então, tudo que a gente já viu. Ok? A auditoria pública e os seus objetivos podem ser agrupados em 3 tipos de auditoria: administrativa, financeira e operacional. Então, aqui está só repetindo tudo que a gente viu, né? Esses 3 tipos de auditoria em conjunto remetem à finalidade de auditoria pública, consistem em se os resultados planejados ou orçados foram obtidos, se foram obtidos com conformidade com a lei, e se foram obtidos com eficiência, eficácia e economicidade. Então, está tudo repetindo o que a gente já falou lá atrás. Mais uma vez aqui há uma repetição, então a gente pula. Aqui está falando da responsabilidade de gestores públicos, que devem executar suas atividades visando garantir os resultados planejados e orçados, ou seja, quando a lei orçamentária é aprovada, tá? Ali existe um objetivo, com a descentralização daquele crédito orçamentário para a execução da despesa. Então, quando é executada essa despesa, aquela finalidade tem que ser cumprida. Então, há uma medição nesse aspecto, fazendo isso em conformidade com a lei e com eficiência, eficácia e economicidade. Ao término de cada período, deve prestar contas de sua gestão ao Poder Legislativo. A auditoria pública, seja auditoria em tribunais de contas, sistema de controle externo ou sistema de controle interno dos poderes, deve verificar essas contas e declarar formalmente que as atividades foram auditadas por critérios administrativos de gestão, operacional, processo e financeiros, no caso de situações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Figura 4 mostra o tripé da finalidade da auditoria pública, por gestão, operação e finanças. Então aqui, temos a finalidade, e aí nós já falamos delas, tá? A administrativa de conformidade, de acompanhamento da gestão, tá bom? A auditoria operacional voltada ali para aspectos de eficiência, eficácia e economicidade, e a de finanças, que vai verificar contabilidade, finanças, orçamento e patrimônio. Interessa muito ao Poder Legislativo, responsável pelo sistema de controle externo, se os resultados sociais foram alcançados e se a sociedade teve suas demandas sociais atendidas. O Poder Legislativo deve representar a sociedade nos seus interesses. Para isso deve aprovar as contas em conjunto dos gestores públicos, ou muitas vezes até reprovar, né, pessoal? O Tribunal de Contas da União adota as normas da ISAI, a qual são disponibilizadas em seu portal, a norma ISAI 100, INTOSAI 2017, trata dos princípios fundamentais da auditoria no setor público. Antes de listar esses princípios, a norma avalia um ambiente de auditoria pública. Ok? Então, o ambiente de auditoria pública, do setor público, é aquele no qual os governos e outras entidades do setor são responsáveis pelo uso de recursos provenientes de tributação e outras fontes para a prestação de serviços aos cidadãos e outros beneficiários. Essa entidade deve prestar contas de gestão, de desempenho, por aí vai. Tá? A auditoria no setor público ajuda a criar condições apropriadas e fortalecer expectativas que as entidades do setor público e servidores públicos desempenharão suas atribuições de modo efetivo, eficiente e ético, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Então, a gente tem aí
depois a gente vai falar dessas ISAI, da INTOSAI, tá? Então temos essas normas utilizadas pelo TCU. A norma ISAI 100 também coloca mais detalhadamente a finalidade da auditoria pública. Então, a auditoria no setor público parte do objetivo que pode ser distintos, dependendo do tipo de auditoria que será realizada. No entanto, todas elas contribuem para a boa governança, fornecendo aos usuários previsto com independência informações objetivas e confiáveis, conclusões e opiniões baseadas em evidência suficiente e apropriada relativas às entidades públicas. Aperfeiçoando a contabilidade e a transparência, promovendo melhorias contínuas, permanentes, confiança e outros apropriados aos meios públicos de desempenho. Então aqui, mais basicamente, é uma leitura de decoreba, tá bom, pessoal? Vou pular aqui. Objetivos da auditoria pública. Depende do tipo de auditoria auditada realizada. Isso aqui nós já vimos. E aí tem aquelas questões ali das ISAIs. E aí a gente parte para os princípios. Ok? Princípios da auditoria pública. Então estou pegando aqui o que é o mais importante. Estou falando dessa parte teórica aí que praticamente é uma repetição daquilo que a gente viu, a gente vai pular. A aula ficou muito grande. Princípios de auditoria pública são listados na ISAI 100. Princípios fundamentais da auditoria pública, que é o que versa essa ISAI. Esses princípios são adotados pelo TCU, que é, nos termos da norma, a entidade fiscalizadora superior no Brasil. Os tribunais de contas estaduais e municipais, assim como a Controladoria Geral da União e órgãos do Sistema de Controle Interno, também adotam os princípios. E quais são eles? Esse princípio, como o nome indica, são fundamentais para a condução de uma auditoria pública, de acordo com a norma ISAI 100. A auditoria é um processo cumulativo interativo. No entanto, para fins de apresentação, os princípios fundamentais são agrupados em princípios relacionados aos requisitos das organizações das entidades fiscalizadoras superiores, as EFS, no Brasil, quem é o TCU. Princípios gerais da auditoria deve considerar antes do início e em mais de um momento durante a auditoria e princípios relacionados com etapas específicas dos processos de auditoria. Vamos lá. Princípios fundamentais podem ser divididos em princípios relacionados com a auditoria. Os princípios gerais da ISAI 100 são os seguintes. Ética e independência dos auditores devem ser independentes e também devem cumprir exigências éticas. Ok? Julgamento devido zelo e ceticismo profissional. Os auditores devem ter um comportamento profissional apropriado, com ceticismo e julgamento profissional, exercendo devido zelo durante todo o processo. Controle de qualidade. Os auditores devem executar a auditoria de acordo com normas profissionais de controle de qualidade. Gestão de equipes de auditoria e habilidades. Os auditores devem ter habilidades necessárias ou então ter acesso a elas. Risco de auditoria. Os auditores devem gerenciar os riscos envolvidos no fornecimento de relatório inadequado nas circunstâncias de auditoria. Materialidade. Os auditores devem considerar a questão da materialidade durante todo o processo de auditoria. Documentação. Devem preparar a documentação de auditoria de forma suficientemente
detalhada a fim de oferecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência objetiva das conclusões alcançadas. Comunicação. Os auditores devem estabelecer uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria. Os princípios relacionados em C100 são subdivididos em princípios de planejamento, princípios de execução e princípios de relatório de monitoramento. Logo, esses princípios indicam o processo de auditoria em 3 etapas: planejamento, execução, relatório e monitoramento. Então, são 3 etapas. Os princípios você pode ver com detalhes na figura 5. E nós temos aqui, os princípios gerais aqui em cima. E aqui as etapas. Etapa 1 do planejamento, etapa 2 da execução, etapa 3 da emissão do relatório e monitoramento. Há quem diga que existe uma etapa anterior que é chamada de pré-auditoria. E há quem diga que essa última, etapa 3, pode ser dividida em etapa 3 e etapa 4. Mas isso aqui é a minoria, tá bom? Os princípios de auditoria do setor público, mostrados na figura 5, em conjunto com os objetivos de auditoria administrativa, de conformidade operacional financeira e as finalidades da auditoria pública, formam a base conceitual teórica da administração pública no Brasil. Portanto, finalidade, objetivos e princípios devem ser conhecidos pelas 3 partes envolvidas em uma auditoria pública: o auditor que executa a auditoria, a parte responsável, que é a empresa, ou órgão, ou entidade auditada, ou usuário, que é quem recebe o relatório de auditoria para leitura e análise.